Olá a todos que nos assistem, estamos iniciando mais um Ponto a Ponto, aqui direto do 8º Congresso Espírita Paraibano, que tem como tema central Entrega-te a Deus. Estamos recebendo aqui o nosso querido Oscar de Lira, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Oscar é um palestrante espírita, membro da AME Campina Grande, da SEJA, que é a Sociedade Espírita Joana de Ângelo Campina Grande. Traz muito a colaborar conosco sempre, né, Oscar? Isso. Nós vamos conversar um pouco, Oscar, como é sentir Deus, né? Nós estamos vivenciando um momento, acho que até mundial, a gente pode assim dizer, da falta de tempo, de uma vida tão corrida e principalmente dos valores que estão tanto colocados em xeque. Como diante dessa turbulência, não é? Dessa turbulência que está externa e interna dentro de nós, como sentir Deus? Isso. Se lembra muito bem essa contextualização histórica, né? Na verdade, esse movimento, ele se inicia no século XIX com o materialismo. O materialismo, o niilismo, os discursos diversos de negação da existência de Deus. É como se nós tivéssemos se ensurdecido, né, para ouvir Deus, né? Então nós temos uma tradição cristã, uma tradição do Oriente, em que ganhamos sensibilidade para sentir Deus, para ouvir Deus, e como se no século XIX a humanidade tivesse se permitido uma experiência da negação de Deus. Então nós temos três grandes negações: Nietzsche dizendo que o nada, né, o niilismo, Freud e Marx, são três grandes discursos muito consistentes e que de algum modo até hoje abalam a humanidade. Então as expressões diversas do materialismo e a coragem de Allan Kardec de retomar essa disposição humana de sentir Deus. Quando falamos sentir, pensamos nos sentidos e nas sensações, né? Mas é preciso, na verdade, recuperar a base de tudo, que é a sensibilidade. É a sensibilidade espiritual, né? A voz de Deus, ela está aí, está posta, né, no universo, como lembra Leon Denis no livro O Grande Enigma, em que se pode ouvir a voz de Deus, se pode ver os olhos de Deus, o olhar de Deus na beleza da natureza, por exemplo, nas montanhas, no mar, e que nós precisamos deixar essa condição de paquiderme, digamos assim, de insensíveis, de pele grossa, né, de casca grossa, digamos, uma linguagem jovem, e começar a recuperar essa sensibilidade para sentir o toque de Deus, né? E para isso é preciso que, numa perspectiva da audição, é preciso fazer silêncio, parar a balbúrdia interna, né? Calar esses discursos de fora, essas vozes materialistas que nos chamam para isso e para aquilo. E dentro, né, na profundeza, nos abismos da nossa alma, lá recuperaremos essa capacidade genética que é a de ouvir Deus. Isso é bem importante, esse silenciar, né? Nós estamos no momento em que as divergências de opiniões passam a ter um peso tão tamanho nas nossas relações que até entre família, né, as discussões estão sendo tão acirradas que você vai desconhecendo-se diante disso, né? Como nós podemos nos resgatar nessa vivência hoje tão contemporânea, em que a opinião é sobretudo das relações? Isso. Filosoficamente, a gente coloca a opinião é o ponto extremo em relação à ciência, o conhecimento certo. A opinião, o opinioso, né, normalmente o birrento, a pessoa caprichosa, ela se posiciona, se cristaliza no seu polo, ela nega o outro. A outra base é exatamente a dialogicidade. Nós precisamos fazer exercícios de diálogo, né? A doutrina espírita, ela está vacinada nesse processo, na medida que Allan Kardec, já na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4º, ele vai dizer Sócrates e Platão como precursores da doutrina espírita. E Sócrates inaugura, na tradição filosófica do Ocidente, o diálogo. Né? Sócrates é um homem do diálogo. Então, na verdade, uma dificuldade das pessoas em renunciar a condição de ser o protagonista, o polo único do diálogo, e perceber a existência do outro, um outro discurso que não é o meu,
e para o qual eu preciso dilatar os ouvidos, o coração, a sensibilidade, perceber que aquela lógica ela tem uma razão de ser, ela é legítima e que, portanto, eu posso crescer na medida que eu escuto bem o outro e ele contribui para o meu crescimento. Então nós temos dois pensadores que podem nos ajudar nesse sentido, além de Allan Kardec, é claro, que é o próprio Sócrates e no Brasil Paulo Freire, né, que estimulam, né, que incentivam essa cultura do diálogo. Então, como você percebeu, e muito recentemente na história política brasileira, houve um acirramento, né, dos debates, houve uma dificuldade de se dialogar. Isso se registrou até mesmo na intimidade das famílias. As pessoas perderam a capacidade de conversar à mesa amigavelmente, né? Então, quando começavam a conversar, daqui a pouco os ânimos se acirravam, as pessoas ficavam alteradas, né? E aí vai para aquela discussão muito passional. E quando a gente fica numa discussão passional, a gente se fecha, os ouvidos da alma se fecham e a gente adquire uma surdez em relação à fala do outro. Então, há um momento que a gente fala e há um outro momento que a gente precisa calar e dizer, agora é a vez da voz do outro. Então, o diálogo é esse ping-pong, né? É essa respiração, né? Sístole e diástole, né? Isso é extremamente importante, porque as pessoas que dialogam, elas crescem muito. As pessoas que se fecham, né, que se polarizam, elas tendem a repetir o seu próprio discurso e quando falam com as outras, elas pedem a legitimação do discurso que já é o dela. Então, elas perdem essa capacidade, enfim, de crescer, porque não valorizam o outro. A pessoa tem que dizer, eu acho que o outro tem algo a me dizer e tem um olhar, uma angulação que me escapa nos meus limites e que se eu prestar atenção e se eu me abrir para essa contribuição, eu haverei de crescer, haverei de avançar exatamente numa área em que o outro já se adiantou e ainda estou um pouco capenga. E nesse ponto que você traz o diálogo, né, nessa relação de sentir Deus, onde você coloca a importância, né, que o Espiritismo tem, e nós também temos esse olhar, no momento, para as divergências religiosas, né? Porque se a religião é essa busca de eu entrar em contato com Deus, e quando a gente entra nas adversidades ou nas lutas, né, de qual é a religião mais correta, ou seja, é aquela que vai salvar, vai ser essa ou aquela, então lidar com isso dificulta a nossa relação com Deus, nosso sentimento com Deus. É verdade. É preciso recuperar, talvez, o sentido daquele cumprimento clássico da cultura oriental, namastê. O Deus que está em mim saúda o Deus que está em você. Então, é um reconhecimento que o outro tem caminhos diferentes para lidar com a coisa que é uma necessidade também minha, que é lidar com o sagrado, né? Então, eu falo com Deus, eu escuto Deus, eu dialogo com Deus, mas eu tenho um jeito próprio, ou eu termino me ajustando a uma escola religiosa que me parece mais confortável para o meu jeito, mas eu não posso admitir que essa seja a única escola verdadeira. Eu preciso entender que a escola do outro, embora diferente, ela gira em torno da mesma necessidade que eu tenho, que é de buscar Deus, né? E, naturalmente vai ter os contornos culturais, do tempo e do espaço, da geografia, enfim, do ambiente, da antropologia de cada povo, cada cultura. Então, esse é um excelente exercício. A gente hoje caminha, numa perspectiva filosófica, para uma legitimação da diversidade. Sim. A palavra que está à pauta do dia e do século XXI é não somente reconhecer que o outro tem a sua verdade e que deve ser respeitada e até reverenciada, mas também é preciso incluir. Então, tem uma discussão da inclusão, né? Eu não posso excluir a experiência religiosa do outro, né? É como se colocássemos pessoas em instituições diferentes. Então, você tem pessoas que fazem medicina numa faculdade, outras fazem outra, tem diferenças, mas elas estão, enfim, tentando se formar médicos, né? Médicas. Então, é preciso que essas diferenças não alterem a essência da coisa. São buscas, né? E às vezes é o seguinte, vamos fazer uma analogia. Digamos que alguém diz, minha faculdade é a melhor faculdade de medicina. Mas se o indivíduo que não é um bom aluno está numa boa faculdade, ele aproveita menos do que um aluno, né, que é excelente numa faculdade, digamos assim, mais problemática, não tão
competente ou coisa desse tipo, né? Allan Kardec resolve esse problema para nós no capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados puros de coração, quando ele vai dizer lá que, sobre essa questão da verdadeira adoração, que é uma pauta das religiões, que ele diz que a verdadeira religião é aquela que forma mais homens de bem. Essa é uma definição muito boa, né? Porque às vezes eu estou na religião, digamos, na religião certa, mas eu posso falsear essa religião. Eu posso me apropriar do discurso religioso, digamos, eu sou uma pessoa violenta. Então eu vou encontrar passagens de um texto sagrado em que legitime o meu jeito violento de ser. Então a gente tem, por exemplo, aí o Estado Islâmico, né? Uma coisa é o islamismo, que é uma excelente abordagem religiosa, uma tradição oriental, né? Com o sufismo, por exemplo. E outra coisa é o Estado Islâmico, que é uma doença da fé. Nós temos o fanatismo no Ocidente e no Oriente. Então, o que acontece? Uma pessoa que está integrada ao Estado Islâmico, ela distorceu a sua experiência de fé. Ela foi procurar lá uma passagem do Corão, como alguém procura uma passagem da Bíblia aqui, ou do Antigo Testamento, para justificar um Senhor dos Exércitos, um Deus exclusivista do meu grupo e não do outro, o meu direito de guerrear, de matar o outro, de perseguir. Então depende exatamente do grau de pureza do coração. Posso falsear uma passagem que é sagrada, né? É o que Allan Kardec coloca no capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, ou eu tenho, enfim, uma dificuldade mesmo de entendimento, né? Então, às vezes a pessoa não é a própria abordagem religiosa que é distorcida, é a pessoa na sua limitação que vai exatamente distorcer e fazer, digamos assim, o Evangelho à moda da casa, o Corão à moda da casa, né? Enfim, ela tem aquela necessidade de levar a sua doença até mesmo para a sua experiência religiosa. Isso é interessante, a gente se perceber, né? Isso. E dentro desse lugar íntimo agora, a gente falando mais dessa questão coletiva, social, no nosso mundo íntimo, né, Oscar, muitas vezes a gente busca Deus nos momentos mais críticos. O que acontece que, embora haja esse chamamento para eu sentir Deus, nós nos lembramos de Deus justamente nos momentos mais críticos? Antropologicamente, a nossa primeira experiência com Deus é o do tremendum, né, como coloca Rudolf Otto, né, no seu texto sagrado, que é um clássico, né, da antropologia religiosa. Então, a primeira experiência que a gente tem com Deus, lá na condição mais primitiva, é de reconhecer um poder excepcional. O Deus dos trovões, o Deus das tempestades, né, dos cataclismos, aquela coisa. Então, o homem que está lá limitado, o homem das cavernas, ele diz assim, eu tenho que reconhecer essa coisa poderosa que chama de Deus. Né? Com o tempo a gente vai avançando, não somente em corpos mais leves, mas um psiquismo mais suave, né? E a gente vai tendo uma visão também mais poética, mais aliviada de Deus, né? Já não é mais o Senhor poderoso, todo-poderoso, ou Deus é só poder, a ponto de chegar àquela expressão que Jesus coloca tão completa e tão simples no Evangelho de João, Deus é amor. Então, há uma transição muito grande nessa visão do Deus tremendum, do Deus poderoso, do Deus das tempestades, para o Deus amoroso, o Deus colo. E nesse trânsito nós nos acostumamos a um traço de Deus muito forte que a psicologia confirma, que é o Deus Pai, Deus protetor. Né? A função do Pai, psicologicamente e arquetipicamente, é aquele que protege. Né? O filho se acostuma a ver na figura do pai, o filho e a filha, aquele que me protege, aquele que dá guarida. Né? Então, quando se dá, como você lembra, um acidente, uma grande perda, a pessoa cai naquela situação mais humana que é a sua fragilidade. Ela se sente impotente. Puxa, eu admito que eu não tenho força sozinha para dar conta dessa situação. Aí, essa situação, embora trágica, ela cria uma abertura. Eu estou frágil, mas há um ser forte que me protege. Então, por incrível que pareça, paradoxalmente, é nessa fragilidade que a gente reconhece a força de Deus, a força protetora. Então, a gente vai na expressão poética, eu vou, enfim, me aninhar no colo de Deus. A pessoa realmente que tem fé, ela se sente muito protegida. Esse é um diferencial dos grandes místicos, né? Os grandes nomes da religião, os avatares, que eles
se sentem profundamente protegidos, a certeza plena de que não há de faltar a proteção divina, sobretudo nos momentos mais difíceis. Você trouxe agora uma lembrança, né, falando de arquétipos, né, como esse Deus Colo, esse Deus Pai. Inclusive o MIEP desse ano vai trazer esse arquétipo principal que é Maria, né? Esse arquétipo de mãe. Como esses arquétipos dão consolo, não é, Oscar? É verdade. Nós nos acostumamos, por força de uma questão antropológica e sociológica, a ter uma visão muito masculina de Deus, né? Então, como a força é uma marca do homem, né? Então, nós achamos que se houve um tempo em que a principal característica que a humanidade valorizava era a força, então quem tinha mais força eram os seres humanos em corpos masculinos, né? E aí nós achamos que Deus era o homem mais forte do mundo, digamos assim. E a mulher é ligada à fragilidade e à amorosidade. Então, Jesus e outros grandes iluminados passaram a nos educar, na sequência das reencarnações, que há uma outra dimensão de Deus, que é o Deus da amorosidade, é o Deus do feminino, digamos assim, que incorpora os arquétipos ligados ao feminino. Então, hoje a gente vive um grande momento de síntese. Esse mesmo Deus protetor, esse Deus da força, Deus todo-poderoso, né? Onipotente, mas também esse Deus plenamente amoroso, Deus que se revela sobretudo na sua misericórdia, né? Então esse colo de mãe, né? Então a gente hoje, não é que a gente vá anular essa dimensão vai anular a anterior, nós vamos somar, é o momento da integração. Então nós estamos num momento muito feliz da nossa evolução e da evolução da humanidade, em que a gente já pode incorporar essa abertura, essa sensibilidade para o materno, para o feminino, também ao Deus masculino. Então, agora uma completude, né? E Maria é, por excelência, essa expressão de Deus. Daí porque os católicos e a tradição coloca Maria como mãe de Deus, né? Naquela trindade prevista, né? Então, é uma figura que ela representa, de fato, essa face de Deus amorosa, materna, compreensiva, nutriz, que há uma função fundamental da mãe, é aquela que nutre, né? E quando se fala em nutrição, não somente no sentido da nutrição material, mas na nutrição da alma, porque quando nós percebemos quais são as tendências de doença mental do século XXI, depressão e outras, né? Depressão, ansiedade, se percebermos, a depressão seja uma espécie de desnutrição da alma. As pessoas estão desnutridas, não têm ânimo para viver. Está faltando, né, substância. Né? Então, talvez é preciso, digamos assim, sugar no seio materno, né, ser nutrido, né, admitir a possibilidade de ser amamentado por Deus, digamos assim. Né? É um Deus também que nutre, né, que dá o leite materno no sentido espiritual. É muito interessante. Eu, particularmente, quando escuto, acho que não tem música que mais me toque, né, na minha experiência, do que Ave Maria. Ela tem uma dimensão, acho que a gente faz uma ligação, e eu acho muito, muito interessante que você traz, dessa divindade, né, nessas duas energias, nessas duas polaridades, né, dessa afetividade. Então, Maria realmente traz para a gente essa vivência do sutil, do delicado, do amoroso, né, do materno. Se lembra muito bem, porque a Ave Maria, ela não somente é o texto consagrado pelo catolicismo, né, e de algum modo retomando o Evangelho de Lucas, que é um Evangelho materno, o Evangelho de Maria, mas é uma obra clássica, uma obra de arte que exige muita sensibilidade. Então você tem a Ave Maria de Schubert, a Ave Maria de Gounod, a Ave Maria de Soma, são vários artistas tentando mais ou menos se apropriar dessa coisa muito sublime que deve ser uma criação das esferas mais elevadas. Porque nos planos mais elevados, com certeza os espíritos têm uma gratidão sem fim a Maria de Nazaré. Então isso foi registrado na forma de oração e depois os artistas com mais sensibilidade conseguiram, de algum modo, trazer para nós uma pálida expressão do que deve ser as Ave-Marias que circulam nas altas esferas espirituais. Eu, particularmente, me sensibilizo mais com a de Gounod, mas tem gente que gosta mais de Schubert, né? E assim vai. Escolha a sua Ave-Maria, ou várias, né? São todas muito lindas
que não é uma questão só de audição, não é só de ouvido, digamos assim. Quando nós escutamos Ave Maria, são as fibras mais profundas da alma que são tocadas, né? Porque são composições celestiais. Eu criei um hábito, compartilhando aqui uma intimidade. Eu criei um hábito de regar minhas plantas, quando dá tempo de manhã ou à noite, cantando Ave Maria, as Ave Marias que a gente conhece popularmente, né? E, nossa, como isso é um momento, assim, para mim, de muita paz. Às vezes, depois de um dia cansativo, vou regar minhas plantinhas no jardim e vou cantando Ave Maria. E eu sinto aquela emanação naquela relação com a natureza, com as flores, né? E realmente a Ave Maria mexe muito com o nosso ser mais íntimo, pelo menos comigo. Então... Com certeza, até porque nesse caso você está fazendo um ato completo. O ato de regar as plantas não é um ato comum, é um ato em que você se encontra com Deus que está manifesto na beleza das plantas, no vício das plantas. Então você comparece plena e é preciso, nesse caso, se apoiar num mantra. A Ave Maria é uma espécie de mantra. Enquanto você está ali, você está numa sintonia alterada para o bem, né? Você está ali com certeza vinculado aos espíritos amorosos, ecologistas, que não somente você beneficia aquelas plantas com a água material, mas há fluidos, uma troca de fluidos intensa, emanações de energias elevadas, por força dessa sua postura interna de cantar Ave Maria como se fosse um mantra mesmo. E é um mantra. É verdade. Aí outro ponto interessante, Oscar, que eu gostaria que a gente pudesse conversar, né, é que muitas pessoas buscam esse contato com Deus entrando assim, vamos dizer assim, num momento mais de isolamento, de se isolar do convívio, de se isolar das relações e estarem, né, nessa busca do contato com Deus, mas se isolando. Como você percebe essa questão de buscar Deus no isolamento? O isolamento ele pode ser legítimo, pode ser doentio. Lá em O Livro dos Espíritos, nós temos a lei de sociedade e a segunda seção é voto de silêncio e isolamento. E os espíritos são claros. Há isolamentos que são doentios, que são prejudiciais para o espírito e para a sociedade. É uma disposição da pessoa se negar à vivência de uma lei divina que é a lei de sociedade. Mas há um isolamento útil. Por exemplo, às vezes um cientista, ele precisa desenvolver uma pesquisa, ele não pode ser perturbado, ele não pode ser incomodado. Então ele tem que se isolar. Mas ele se isola pensando assim, eu vou produzir essa pesquisa que vai beneficiar a sociedade. É diferente daquele sujeito que quer ser um guru e diz, eu vou me isolar de todo mundo, vou alcançar a iluminação e abandona a família, abandona os compromissos. Ele renuncia à capacidade de ajudar os outros para ficar só investindo na sua própria iluminação, digamos assim. Isso de algum modo, um arrivismo, né? Um egoísmo disfarçado. Mas o isolamento ele é necessário. O próprio Jesus teve seus momentos de isolamento. Ele tinha um contato com a multidão, com os discípulos, com os sofredores, mas havia momentos que ele precisava de um colóquio mais profundo com o Pai. Sim. E o Evangelho é claro que ele se isolava. Na nossa sociedade, que é uma sociedade extremamente barulhenta, a sociedade brasileira, me digo, outras sociedades já estão mais avançadas numa legislação que regula, né, que inibe essa cultura do barulho, né? Aqui nós temos os paredões, as pessoas deseducadas, né, que fazem barulho por qualquer coisa, então nós não temos aqui uma valorização do silêncio. Sim. Né? E aí é preciso ver uma outra coisa que o espírito Joana de Ângeles nos chama a atenção, por Divaldo Pereira Franco, na obra Liberta-te do Mal, que é preciso ver o silêncio interior. Porque a pessoa pode estar isolada, pode não haver nenhum barulho externo, mas dentro é um carnaval, um samba do crioulo doido, a mente pensando mil coisas, disparando para todos os lados. Então é preciso uma quietude interior. E como nós de algum modo somos dependentes, estamos encarnados, os que estão encarnados são sensíveis à reação, a estímulos externos, esse isolamento momentâneo, ele exige uma certa quietude até material. A pessoa vai procurar um ambiente, um momento em que ela tenha silêncio. Isso pode favorecer. Ou uma música de fundo, delicada, né? Algo que não estimule muito, né?
E nesse caso, esse isolamento ele é legítimo, esse silêncio é legítimo. Mas ela diz assim, esse é um momento, eu preciso, né? Como alguém vai tomar um banho, naquele momento atinge uma situação de nudez, enfim, uma higiene. É diferente, a pessoa não passa o dia todo tomando banho. Ela toma banho para ficar higienizada e para interagir com outras pessoas. Da mesma forma, é uma espécie de banho espiritual. Os grandes místicos do Ocidente, eles tinham esse movimento. Eles tinham um momento de isolamento para ter sua experiência religiosa profunda, individual e com Deus, digamos assim. Depois eles tinham outra experiência religiosa no servir ao próximo. Então, o indivíduo não pode perder essa capacidade de ir e vir, né? Para a gente não criar uma cultura de gurus isolacionistas, né? E aí, nesse caso, violentar essa lei que Deus nos deu para o nosso crescimento, que é a lei de sociedade. Então, Oscar, trazer nessa perspectiva da relação, né, para fechar a nossa conversa, como é que podemos, é possível realmente a gente amar o próximo como a si mesmo e a partir disso a gente sentir Deus? Jesus resolveu esse problema para nós, né? Porque a gente tinha uma tradição de romper, de isolar o que está junto. A gente achava que era possível amar a Deus sem amar o próximo, amar o próximo sem amar a si mesmo. A gente fazia tudo separado, né? Nós somos separatistas. Psicologicamente, nós passamos milênios com essa loucura, achando que esse é o momento com Deus, esse agora, né? Então, eu sirvo apenas a Deus, ou eu sirvo ao meu próximo, né? Ou eu sirvo a mim mesmo. E Jesus vai fazer a grande síntese, né? Que é preciso amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo a si mesmo. Ele vai dizer que a segunda sentença é semelhante à primeira. Aqueles que o escutaram acharam difícil essa síntese, porque estavam acostumados a várias leis. Por exemplo, no próprio farisaísmo, nós tínhamos 613 prescrições. Não faça isso, não faça aquilo. Então, o indivíduo tinha um código na cabeça, estava sempre preocupado, controlando a si mesmo e controlando os outros, se aqueles artigos estavam sendo cumpridos. E Jesus é o homem síntese, né? Então, há um belo capítulo do Espírito Joana de Ângeles chamado Amor Acima de Tudo. Está na obra Momentos de Saúde, psicografada por Edivaldo Franco. E lá ela vai mostrar que Jesus conseguiu integrar esse tripé. Um tripé, você tem o que mantém um tripé de pé é exatamente o fato de ter as três hastes. Se você tirar um pé, o tripé cai. Então, eu preciso ter uma relação de qualidade com Deus, com o próximo e comigo mesmo. Mas eu não posso pensar isso de forma isolada, né? Quando eu amo a meu próximo, eu estou amando a Deus. Quando eu estou me amando, eu estou fazendo experiências comigo mesmo que me qualificam melhor para amar o meu próximo. Eu preciso ter um laboratório de amor comigo mesmo e quando eu penso isso, eu não consigo esquecer o meu próximo. Então, eu não posso isolar-me do meu próximo e de Deus. É tudo integrado. Então, esse é um desafio para todos nós, porque nós temos ranço de outras existências de fazer tudo separadinho, né? As próprias escolas religiosas nos disciplinaram a amar a Deus, a louvar a Deus, a pensar em Deus e não se abriram para o próximo, para si mesmo. Então, eram escolas que desprezavam o alto amor, as pessoas se relaxavam com amor a si mesmo, ou não tinham nenhuma relação de caridade. Ou ativistas, pessoas que fazem muita caridade, mas são tão interativas, tão ativas, que não tem um momento de quietude e não sabem amar a si mesmo nem amar a Deus. Então, tudo junto, né? Tudo junto, não separado. Oscar, meu querido, gratidão pela sua participação, por trazer essas reflexões para nós, né, do sentir Deus na relação com o outro, na relação comigo mesmo e na relação com tudo que está ao meu redor. Então, ficamos aqui com essa mensagem do nosso querido Oscar e nos encontramos no próximo Ponto a Ponto. Até lá.